A delegação do Internacional já está no Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense nesta quinta pelo Campeonato Brasileiro. E na chegada na capital fluminense, problemas. Eduardo Cudê tem uma série de desfalques que vão impactar na equipe que vai começar jogando no estádio do Maracanã. Ainda em Porto Alegre, ou melhor, em Alvorada, o gerente esportivo Magrão concedeu uma entrevista coletiva importante, onde deu informações preciosas a respeito da atuação colorada no mercado de transferências e também explicou a situação e os casos de Bustos e René, que estiveram envolvidos em especulações ao longo dos últimos dias. Bustos por não querer renovar, René por não ter o desejo da direção também de uma renovação contratual. A gente fala também a respeito do provável time que encara no Fluminense e mostra o gol de Ricardo Matias, o atacante que vem sendo pedido por todo mundo no time principal, ele que joga pela equipe sub-20. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 3 de julho de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre o que abriu os trabalhos no CT da Morada dos Quero-Queros nessa quarta-feira, em Alvorada. Lá o Inter está realizando suas atividades, enquanto o CT Parque Gigante ele não retoma uma normalidade. Mas o Internacional promoveu o encontro de Magrão, diretor de futebol do Internacional, com os jornalistas. Uma entrevista coletiva onde Magrão esteve aberto para responder todos os tipos de questionamentos. E respondeu sobre quase tudo que envolve o ambiente do Internacional neste momento. Eu gravei um vídeo na tarde desta quarta-feira, trazendo as informações que Magrão revelou sobre o caso Fabrício Bustos e sobre o caso René. Magrão indicou e afirmou categoricamente que Bustos não teve nenhum problema com ele, que Bustos quer ficar e que o Inter quer que ele fique, e que uma renovação contratual está sendo trabalhada entre as partes. Ele também explicou o fato da saída de Hugo Malo, que foi algo de decisão do jogador. O Inter queria renovar o contrato com o atleta, mas por uma questão familiar, ele quis voltar para a Espanha. E ele falou sobre René, mas aí sobre René teve uma postura bem diferente do que em relação ao Bustos, o que indica que talvez de fato René não fique para a próxima temporada. Tudo isso nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber um pouco mais do que Magrão relatou, o que deu a entender sobre o futuro de Bustos e René no Internacional, tá? Mas um outro ponto importante da coletiva de Magrão foi quando a gente eu questionei ele sobre os reforços. E eu perguntei, Magrão, lateral direito, perdeu o Hugo Malo. Meia, perdeu o Maurício. Atacante, se fala em um cara para a mesma característica do Lucas Alário. Quem o Inter vai buscar no mercado? E o Magrão, ele meio que destrinchou a atuação colorada no mercado de transferências, tá? O que deu para sentir da fala do Magrão? Sim, o Inter busca um defensor. E pode ser não só um lateral direito, como também um zagueiro. Porque se vier uma oportunidade de mercado de um zagueiro, o Inter desloca o Igor Gomes para a lateral direita. Esta é uma ideia. Então, sim, o Inter procura um defensor no mercado para substituir o Hugo Malo. Além disso, meias. Magrão disse que tem Bruno Henrique, Bruno Gomes, Gustavo Prado e a dupla de pontas, Wanderson e Wesley, para jogar por ali. Que não há uma urgência muito grande de substituir o Maurício, porque o Maurício é um jogador que o Inter perde muito mais em qualidade do que em quantidade. Então, do ponto de vista de quantidade, não precisa substituir. Esses jogadores estão fazendo essa função. Deu a entender que não deve ter uma prioridade a busca pelo substituto do Maurício. E sobre atacante, ele também descartou praticamente. Ele disse, olha, a gente tem bastante atacante, vai voltar o Borré, vai voltar o Valência, são jogadores que podem fazer essas duas funções, de segundo atacante, podem jogar também de primeiro. Então, não tem por que contratar atacante. Agora, se aparecer uma oportunidade de mercado, eu não descarto. Mas ele praticamente descartou se não aparecer uma grande oportunidade de mercado, tá? Então, dessas três posições, o defensor é o que ele praticamente garantiu que o Inter vai buscar pela saída do Hugo Malo. Mas ele acredita que o grupo é forte, o grupo tem peças, condições de brigar pelas competições ao longo do restante de 2024, tá? Bom, depois disso teve o treinamento com os portões fechados no CT da Morada dos Quero-Queros. A gente teve acesso a algumas imagens que mostram, por exemplo, o Bustos treinando normalmente, mas
O Bustos, que treinou normalmente, não viajou. E aí vem o impacto que se teve com a chegada do Inter no Rio de Janeiro. O embarque aconteceu logo depois do treino. São vários desfalques para o Internacional, tá? De última hora. Thiago Maia está fora do jogo com edema muscular na coxa esquerda. Eu encontrei o Thiago Maia, inclusive, pela manhã no CT da Morada dos Quero-Queros. Ele disse que estava fazendo um tratamento, ficou de fora da partida. Bustos tem um trauma torácico, ainda aquele na região da bacia. Muita gente diz, tá, mas o Bustos estava treinando. O que eu apurei é que o Bustos está treinando sem choques, sem divididas, em função dessas dores na região da bacia. Mesmo treinando, e as imagens mostram ele em atividades mais leves, ele não faz um treinamento coletivo, por exemplo, está fora do jogo. Vitão, com desgaste muscular, fora da partida. Arangues tem um edema ósseo nos tornozelos. Nos tornozelos. Os dois. Reavaliação diária, está fora do jogo. E o Wesley tem uma osteite púbica, tá? Reavaliação diária, tá fora do jogo contra o Fluminense. Cara, são 5 desfalques de jogadores que seriam titulares do Internacional de última hora, o que complica muito a vida do Eduardo Cudê para escalar o time. A equipe que eu tô projetando, tá? Tem Fabrício, Igor Gomes, Mercado Fernando e René. O meio-campo de Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Wanderson. Na frente, Alan Patrick e Alário. É esse o time que eu, Tiger Gente, estou projetando, com base nos desfalques e com base naquilo que o Cudê pode fazer para essa partida contra a equipe do Fluminense, tá? Por último, eu quero falar sobre o time sub-20 do Inter, que perdeu para o São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-20, de virada. O Inter tem 10 jogos e uma vitória apenas na competição, tá muito mal. Mas teve um gol do Ricardo Matias. O Inter abriu o placar com um gol do Ricardo Matias, lá no CT de Cotia, em São Paulo. E o gol chama muita atenção porque é daquele jogador mais pedido pela torcida nesse momento no elenco. Muita gente pede o Ricardo Matias, que subiu, não ficou muito tempo, desceu, tá jogando um pouco mais no sub-20, não agradou tanto ao Cudê, essa que é a verdade, mas é um garoto muito jovem ainda, 18 anos, mas ele marcou esse belo gol. O Lucas Drummond agradou mais ao Cudê do que o Ricardo Matias, porque o Lucas Drummond tem mais força, tem um perfil que o Cudê, ele se agrada mais, e o Lucas Drummond entrou muito bem no jogo que ele atuou como titular contra a equipe do Criciúma. Mas o Ricardo Matias fez esse gol, e isso obviamente aumentou o frenesi da torcida do Inter em redes sociais pedindo o Ricardo Matias no time principal, algo que não deve acontecer nesse futuro próximo. O Ricardo Matias é um jogador que é trabalhado a longo prazo pelo Internacional para ser uma joia ali na frente, jogador de seleção brasileira sub-17, um jogador que, enfim, tem muito potencial e é tratado como uma joia no ambiente da base colorada. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa quinta-feira. Inter e Fluminense. Odd do Inter, 2,83, fora de casa. Empate, 3,14. O Fluminense está pagando 2,6. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!